Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de português? Vamos iniciar o capítulo 4, com o tema Palavras para informar. E vamos estudar o parágrafo. Nós vamos utilizar o livro das páginas 54 a 57. Atenção! A história do ser humano nos mostra que somos bastante criativos. Há muitos exemplos dessa criatividade, como os alfabetos, as músicas e até os jogos. Um desses jogos é o xadrez, que é mais conhecido por adultos, mas pode ser muito bom e divertido também para as crianças. Aprenda um pouco mais sobre ele com o texto a seguir. Duelo entre os reinos. O jogo de xadrez é a disputa entre dois reinos. Cada um deles tem peões, bispos, torres, cavalos. E como todo reino que se preze, um rei e uma rainha. Nesse jogo de tabuleiro, o jogador deve atacar o reino adversário, mas também deve proteger as próprias peças. Para isso, é importante criar uma estratégia e prestar atenção a cada passo do outro jogador. No final, vence quem deixar o rei adversário encurralado, sem ter para onde ir. Com o xadrez, além de se divertir, o jogador desenvolve a atenção, a inteligência e a criatividade. E vocês, já conheciam esse jogo? Alguém já joga com a família? Então, pensando nisso, vamos estudar o parágrafo. Depois de observar o texto sobre o jogo de xadrez, percebemos que ele é formado por 3 blocos de informações. Perceba que cada um deles inicia um pouco distante do lado esquerdo da página. Esses blocos são chamados de parágrafo. Então, num texto, aonde inicia com letra maiúscula e distante da linha, esse espacinho é chamado de parágrafo. Acompanhe a seta. Essa seta desse espacinho é o espaço à esquerda, onde vai marcar o início da primeira linha de cada parágrafo. Depois, a gente tem o tracejado, que aqui significa cada bloco de informações em um texto que é chamado de parágrafo. Então, ele também dá pausas na leitura de um texto, dando sentido a ele. Vamos lá. Primeiro bloco. O xadrez é a disputa entre dois reinos. Cada um deles tem peões, bispos, torres, cavalos e, como todo reino que se preze, um rei e uma rainha. Então, no primeiro parágrafo, que é esse primeiro bloco, está explicando como o jogo de xadrez é composto. No segundo, explica que no jogo de tabuleiro o jogador deve atacar o reino adversário. Então, está explicando qual é o objetivo desse jogo. E no final, explica que com o xadrez, além de se divertir, o jogador desenvolve a atenção, a inteligência e a criatividade. Então, 1, 2 e 3 são os números de parágrafos que esse pequeno texto tem. Significa ordem. Atenção a cada conjunto de parágrafos, ok? Para que serve o parágrafo? Para organizar o texto escrito, para destacar a fala dos personagens e para facilitar a leitura e a compreensão e organizar os sentidos do texto, como foi feito na página 56. Para entender bem o texto, é preciso entender cada um de seus parágrafos. Releia os parágrafos do texto sobre o xadrez e veja qual informação que cada um deles traz. 1. Então, o primeiro bloco. A Pro explicou o que é o xadrez, que é o duelo entre dois reinos. No 2, como jogar, a criação de estratégias e o vencedor deve encurralar o reino adversário.
3. Os benefícios do jogo de xadrez são diversão, atenção, concentração e criatividade. Na leitura, esses blocos de texto vão se somando e nos dando informações sobre o jogo de xadrez. Então, um texto pode ter vários parágrafos, vários conjuntos, dando sentido a ele. Todo texto é escrito com um objetivo. O texto informativo tem o objetivo de apresentar informações a alguém. Quem você acha que poderia se interessar por esse texto sobre o xadrez? Pessoas que não conhecem o jogo ou especialistas nesse jogo? O texto Duelo entre Reinos apresenta informações básicas sobre o xadrez. Provavelmente um especialista não teria muito interesse nessa leitura. Afinal, um jogador experiente já deve saber todas as informações para jogar, então ele estuda antes de jogar. Provavelmente, o texto tem o objetivo de apresentar o jogo a iniciantes como vocês, a quem ainda não o conhece. Quem o escreveu quis explicar o que é o xadrez e despertar o interesse das pessoas por esse jogo. Então, é um texto informativo, certo? Essa aula, a Pro quis explicar para vocês sobre o parágrafo. E nas aulas seguintes, nós vamos treinar com pequenos textos a localização e o sentido dos parágrafos, tá bom? Muitos beijos, até a próxima. Tchau, tchau!